Recording in progress. Bom dia! Bom dia! Vou só encostar a porta e a gente já vai começar. Só vou dar uma meditação aqui rapidinho, tá? Pode ficar à vontade. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Vamos ver aqui. Eu vou só colocar, deixa eu ver se mais alguém vai entrar, mais uns minutinhos para a gente começar a nossa meditação. E hoje nós vamos falar. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos lá então, gente, deixa eu me colocar em destaque para vocês. Hoje nós vamos falar, sobre caminhos. Quero só colocar aqui caminhos. Tem uma frase linda que eu gosto muito e que é assim: para cada alma existe um caminho. Então, isso é uma frase que eu uso muito, gosto muito, e não é uma criação da minha cabeça, isso vem de uns livrinhos pequenininhos que chamam Folhas do Jardim de Moria. Moria foi um tibetano, são uns livrinhos pequenininhos, azuis, muito profundos, são livros de estudo, onde a gente tem que ler, reler e ler de novo, Uma frase às vezes é uma reflexão muito longa, assim como essa que eu coloquei para vocês. Para cada alma existe um caminho, porque na verdade todos nós vamos chegar no mesmo lugar, que é a iluminação, esse contato com essa energia sábia e divina, que alguns chamam de Deus, outros chamam de Jeová, não importa o nome, que você dê a essa energia superior, mas o objetivo de todos nós é a evolução, mesmo para quem não acredita nisso, de qualquer forma todos nós iremos evoluir, e é por isso que existem várias formas de chegar, Vários lugares, a gente chega por aqui, chega por ali, o outro está errado, não, ele está seguindo o caminho dele, você está errado, não, você está seguindo o seu caminho. E cada um é de um jeito, nós não sabemos o que cada um de nós passamos para poder chegar até onde nós chegamos hoje. Então, às vezes você conhece a Flávia, mas você conhece só um pouquinho daquilo que eu conto e daquilo que eu transmito. Tem coisas que eu escondo, até pelo meu inconsciente não saber dessas coisas, e tem coisas que eu não sei, porque fazem parte de um arquivo muito longo na minha trajetória. Então, e aí quando a gente começa a saber dessas coisas, nós nos tornamos muito mais humildes e julgamos menos, porque nós na verdade não sabemos nada, nem de nós, quanto mais do outro. Então, cada um vai sempre encontrando a sua forma de se expressar no mundo e de se transformar da melhor maneira, para nos tornarmos melhores do que somos a cada dia. Vou compartilhar com vocês hoje um áudio, um estudo, talvez eu nem vou compartilhar ele inteiro, mas ele é muito legal e conta um pouquinho da nossa trajetória, ainda mais no mundo atual que nós estamos, que a gente acaba se cristalizando, parando a nossa caminhada por questões externas mesmo,
e a gente não percebe que a gente está nessa rede e não percebe. Então, para a gente evoluir, a gente tem que realmente ter persistência, vontade, porque parece que está todo mundo indo para outra direção. Então, eu vou compartilhar com vocês, que eu achei bem interessante, e a gente vai assistir um pouquinho disso, tá? Peraí. Deixa eu pular anúncios aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês e... Mesma parte do cérebro que processa... vou voltar, tá? Lemke. Então vamos começar. Bora começar. Lemke. É essa doutora... Bora começar. Nas palavras dela, uma das maiores descobertas da neurociência nos últimos 100 anos é o fato de que o prazer e a dor compartilham o mesmo espaço, ou seja, a mesma parte do cérebro que processa o prazer também processa a dor, e eles funcionam como lados opostos da balança. Portanto, quando nós fazemos algo que é prazeroso e que reforça uma recompensa, a balança passa a pender para o lado do prazer. Mas quando nós passamos por algo doloroso, como cortar o dedo, ela passa a pender para o lado da dor. Mas uma das regras gerais que regem esse equilíbrio é a sua tendência a se manter nivelado, pois o cérebro não quer ficar inclinado para um lado por longos períodos, seja para a dor ou para o prazer. Portanto, ele vai trabalhar super duro para restabelecer o equilíbrio dessa balança. Processo esse que também é chamado pelos neurocientistas de homeostase. A tendência de entrar em homeostase é um processo imperativo que não só acontece no nosso corpo, como também em todo o universo. E qualquer desvio da neutralidade se torna uma forma de estresse. Tanto que os biologistas definem o estresse como um desvio, seja ele em qualquer direção. Essa é inclusive a chave para entendermos o problema da vida moderna, que é o fato de que hoje nós temos acesso a muitas substâncias e comportamentos prazerosos, e isso por si só está nos estressando. Pode parecer que não, mas esse estilo de vida literalmente nos estressa. Então, quando nós fazemos algo que é obviamente prazeroso, pelo menos para a maioria das pessoas, como tomar cerveja, jogar videogame ou comer chocolate, nós fazemos uma leve inclinação para o lado da balança relacionada ao prazer e temos uma liberação de dopamina no nosso sistema de recompensa cerebral, que é uma parte do cérebro evolutivamente conservada filogeneticamente, mas muito antiga, pois não tem mudado em nada nos últimos milênios e é idêntica ao de outras espécies, como por exemplo a do lagarto. Inclusive é por isso que essa parte também é chamada de cérebro reptiliano. A nossa evolução fez evoluir várias partes do cérebro, mas essa em particular continua exatamente a mesma coisa que sempre foi, mantendo inclusive o mesmo papel, que é evitar a dor e buscar o prazer. A intenção do cérebro ao restabelecer o equilíbrio após um desvio para o lado do prazer não é somente nivelá-lo de volta, mas também pendê-lo na mesma quantidade, só que de forma oposta ao lado da dor, e isso é chamado de processo oponente. E é justamente nesse momento que você sente aquela vontade de jogar só mais uma partida de videogame, de beber só mais uma garrafa de cerveja ou de comer só mais um pedaço de chocolate. Mas apesar de esse ser um poderoso impulso fisiológico na busca por mais, se você esperar por tempo suficiente, aquela vontade enlouquecedora começará a passar e a homeostase será restaurada. Ter a homeostase restaurada é algo que todos nós devemos buscar, porque ela é fundamental para a resiliência desse sistema, pois quando o sistema está em sua linha de base, ou seja, em homeostase, ele fica sensível aos estímulos, tanto os de prazer para buscá-los, quanto os de dor para evitá-los. Mas vamos analisar o que acontece se ao invés de esperarmos o impulso passar, nós nos deixarmos levar por mais uma garrafa de cerveja, por mais um pedaço de chocolate ou por mais uma hora de videogame. Nesse caso, devemos levar em consideração um outro regulador importante desse equilíbrio, que é o fato de que com a exposição repetida ao mesmo estímulo ou a algum outro semelhante, aquela resposta inicial fica mais fraca e mais curta em duração e a resposta seguinte fica mais forte e mais longa. Então o fato de você ter aumentado o prazer com mais uma hora de videogame faz com que o lado da dor tenha que ganhar mais peso ainda para compensar esse desnivelamento. E o que está acontecendo no cérebro nesse momento é que estamos regulando nossa própria transmissão de dopamina.
Estamos pegando nossos receptores de dopamina que estão do lado de fora dos neurônios e os reabsorvendo para dentro deles. Isso é uma forma que o cérebro tem de acomodar essa dopamina liberada de forma extrapolada. Mas, de novo, o que acaba acontecendo é que agora esse processo oponente se torna mais forte e mais longo, fazendo com que nós passemos de curto e fraco para forte e longo no lado da dor da balança. Então esse é o paradoxo ou o ciclo vicioso em que entramos, especialmente quando estamos vivendo em um mundo no qual temos acesso de forma quase universal e onipresente a drogas e comportamentos altamente estimulantes que não liberam só uma pitada de dopamina, mas sim uma avalanche. E o problema é que todos nós estamos cercados por eles o tempo todo. E o que isso significa com o passar do tempo é que nós estaremos bombardeando o nosso sistema de recompensa com muito mais dopamina do que nosso cérebro primitivo consegue lidar. E o resultado disso é que nós acabamos com um peso muito maior no lado da dor da balança para tentar compensar esse desequilíbrio. Peso esse que não vai embora tão cedo, fazendo com que nós passemos da homeostase para a alostase. A alostase é quando o nosso corpo tem que trabalhar extremamente duro para restabelecer a homeostase. E quando ele não consegue fazer isso através de seus mecanismos normais, isso muda nosso ponto de ajuste. Portanto, agora nós temos aquele peso imenso no lado da dor que não vai embora. E mesmo que nós esperemos por um tempo, ele permanece lá, fazendo com que agora seja muito fácil a balança pender para o lado da dor e extremamente difícil pender para o lado do prazer. E quando chega nesse estágio, se pararmos de usar estímulos pesados para tentar compensar, nós entramos num estado de abstinência com sintomas como ansiedade, irritabilidade, insônia, depressão e um forte desejo pela droga. Então é esse que de fato é o problema. Se você pegar os dados de depressão, ansiedade e suicídio por todo mundo hoje, vai ver que eles estão aumentando disparadamente. E o mais impressionante é o seguinte: os países mais ricos do mundo são os países com maiores índices de suicídio, ansiedade, depressão e dores físicas. E esses dados são coletados através de vários tipos de medidas de pesquisas e estudos diferentes. Portanto, claramente nós temos algo muito estranho acontecendo na nossa sociedade. Porque o que os dados mostram é que quanto mais nós temos acesso a todas aquelas coisas que supostamente nos trariam uma vida melhor, como comida à vontade, com diversos sabores e formatos, uma quantidade infinita de entretenimento e um arsenal gigante de remédios para nos proteger de qualquer dor ou doença, mais nos sentimos infelizes. E a pergunta é, por quê? E uma boa parte da resposta para isso está contida naquele balanço entre a dor e o prazer que foi explicado lá atrás. Pois o nosso cérebro primitivo não foi projetado para lidar com um mundo fácil e altamente conveniente. Portanto, o nosso sofrimento é o resultado de todo o livre acesso que temos a essas coisas prazerosas. Mas aí vem a pergunta mais importante de todas: o que podemos fazer para nos proteger desse problema? Bem, a primeira coisa que precisamos fazer é cortar todas as coisas altamente estimulantes que nos trazem prazer excessivo, como celular, redes sociais, fast food e drogas, até que o seu sistema de recompensa esteja novamente equilibrado. Em outras palavras, é basicamente um jejum de dopamina que se consiste em se abster dessas coisas. O que pode parecer contraintuitivo, pois você pode pensar que vai se sentir ainda mais mal se tirar essas coisas da sua vida. O que é verdade, você vai se sentir mal antes de se sentir bem. Pois assim que tirar todo o peso do lado do prazer, o lado da dor ficará muito mais pesado. Mas se conseguir esperar pelo tempo necessário, o que geralmente significa no mínimo um mês, você voltará a sentir prazer nas coisas simples novamente. Entenda uma coisa, você não usa essas coisas em excesso para aliviar o fato de que é uma pessoa ansiosa ou depressiva. É na realidade por causa do uso excessivo dessas coisas que você está depressivo e ansioso. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento... Bom, achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, depois vai estar gravado para quem não conseguiu ver, tá? Um pouquinho longo, mas vai dar tempo da gente meditar. E para concluir, que uma forma da gente sair desse círculo vicioso que todos nós estamos inseridos, né? Por isso que é difícil a gente não ver a mudança do nosso caminho. Por que eu coloquei caminhos?
porque nós temos que realmente ser muito, muito fortes para fazer as nossas escolhas e ir mudando devagarzinho, porque já está impregnado no nosso cérebro. Então exige um esforço um pouquinho maior no começo, para depois ser algo que faz parte da nossa vida. Então acho que a meditação ela vem aí para poder novamente reorganizar o nosso cérebro, aliviar, né, toda essa confusão e essa alteração de excesso de dopamina, para nós chegarmos novamente na homeostase, né, nessa neutralidade, que é isso que nós buscamos com a meditação. Então agora a gente vai meditar, fiquem tranquilos que um pouquinho antes das 9h30 a gente volta da meditação, tá? Vou compartilhar aqui uma nova tela bonita para vocês se desligarem. Vou abaixar um pouquinho aqui o volume, tá? Deixar bem baixinho. Então agora fechem os olhos. Fechem os olhos, sinta a sua própria energia. O simples fato de fechar os olhos, estando acordados, já diminui esse acesso aos estímulos externos. Estamos sempre olhando algo, analisando algo e incessantemente trazendo esses estímulos novamente ao nosso cérebro. E ao meditar você descansa, neutraliza esse processo. Agora nós vamos restaurar o nosso cérebro. Apenas relaxe. Se desligue de tudo que te estimula à dor e ao prazer. Apenas relaxe. Se entregue a esse momento. Vamos ficar um pouquinho em silêncio para você sentir a sua própria energia. Mergulhe no seu interior, mergulhe no seu interior, porque tudo que você precisa está do lado de dentro. A sua vida se organiza do lado de dentro. O seu interior sabe o que você precisa aprender, desenvolver, soltar, esquecer, perdoar, para continuar avançando na sua jornada individual. Confie mais no seu interior. Com o excesso de estímulos, nós vamos nos afastando da simplicidade e da nossa essência. Mas agora que você está quieto aqui, apenas sinta. Apenas seja e vá dissolvendo tudo aquilo que desestabiliza a sua mente e as suas emoções. Sinta a sua respiração tranquila. Sinta a sua mente se acalmando. Sinta que o seu corpo, ele conversa com você. Ele sinaliza as dores, a falta.
A mente pode confundir quando estamos desconectados do nosso interior. Sinta você, seja você. Mantenha a sua respiração tranquila, sem pressa, sem influências do lado de fora, sem os desejos do seu ego. Sem a comparação. Volte à sua origem. Sinta a alegria em apenas abrir os olhos. Devolva esse equilíbrio ao seu corpo, essa paz ao seu coração. Sinta-se bem por ver o céu, mesmo com nuvens, com chuva. Veja a beleza nas árvores, mesmo com os fios elétricos. Agradeça cada passo que você dá, mesmo nas ruas esburacadas. E fale para você mesmo que está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Inspire, expire. Está tudo bem. Deixe a simplicidade impregnar você. Deixe a humildade se instalar na sua mente. E a alegria, sem razão, aumentar dentro do seu coração. Agora que o seu corpo já está relaxado, a sua mente está calma, coração tranquilo, vá devagarzinho voltando da meditação, espreguice, abra os olhos. Eu desejo que vocês tenham uma excelente segunda-feira, com muito mais calma, pausa, e que esse simples, que todos nós possamos retornar ao simples da vida. Até a semana que vem. Muito obrigada. Obrigada, Flá. Boa semana. Não sei se ela tá aqui ainda, não tô enxergando. Tô aqui sim. Boa semana para vocês, tá?